eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona sobre as patologias no intestino. No vídeo anterior, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui, eu falei um pouco sobre o intestino em geral e diferenciei o intestino delgado do intestino grosso e suas mensagens simbólicas a partir da metafísica e da psicossomática. Hoje eu vou entrar em algumas das patologias ou sintomas e as suas mensagens emocionais. Vamos começar pelo intestino solto. O intestino solto, na verdade, ele acaba tendo um excesso de umidade na região intestinal, fazendo com que o bolo fecal não consiga ficar, da forma adequada que ele precisa tomar para que ele possa ser eliminado pelo intestino grosso. E essas fezes elas ficam mais líquidas. Então, se você passa por uma situação, por exemplo, de medo, estresse, de insegurança, essa umidade ela vai se reter mais nessa região e provavelmente você vai ter como resposta esse intestino que, digamos assim, é como se ele tivesse uma vontade quase involuntária. Não é involuntária no sentido de que você não tenha controle, mas além de um funcionamento normal, que você se alimentou e de repente aquele alimento já foi processado e agora você precisa evacuar. Não, você está passando por uma situação que te traz insegurança, angústia, estresse, de repente você sente aquela dor de barriga, a famosa dor de barriga. Então pode ser uma entrevista para emprego, um primeiro encontro com alguém, pode ser uma prova de concurso, pode ser uma conversa séria que você vai ter com uma pessoa importante e você tá com medo do resultado, da consequência, da resposta disso, enfim. Então, sempre tá conectado com algum evento no contexto que você tá vivenciando nesse momento. Então, fique atento, porque se vier um sintoma de uma dor de barriga, se questiona o que tá acontecendo ao redor, eu tô sentindo medo de quê, insegurança de quê, e se acolha, veja qual a possível solução para você dar conta disso. Em geral, está muito conectado no medo de perder algo, alguma coisa ou alguém, ou então perder o controle de alguma situação, de que possa se sentir prejudicado, desprotegido, desamparado. Então, o intestino responde dessa forma como uma forma de alerta que você está entrando em sofrimento com a tentativa de controle excessivo, ou com o medo de perder esse controle. Também está muito conectado com insegurança diante de uma responsabilidade, então às vezes você pode se sentir incapaz, não preparado o suficiente, com medo de ser julgado, com medo de ser desqualificado, exposto, então vem aquela famosa dorzinha de barriga, mais uma vez. Como, por exemplo, apresentar um trabalho, fazer uma palestra para muita gente, se apresentar na frente de muita gente. Muitas pessoas têm esse tipo de sintoma antes de um evento desse tipo, que tem uma responsabilidade. A pessoa está se mostrando, está trazendo conteúdo, então ela começa a ter medo mesmo de se expor, de ser julgado, de não ser aceito. E aí isso tem a ver com a baixa autoestima, a falta de confiança em si mesmo, que está muito conectado também com esse tipo de sintoma no intestino. E agora vamos ver a diarreia. Bom, nessa situação a gente também tem uma quantidade excessiva de umidade. Então, o que acontece? É como se você absorvesse o alimento e ele passasse praticamente direto. Não dá tempo do intestino delgado fazer o trabalho dele de absorver tudo aquilo que é aproveitável de nutrientes, para o nosso corpo, e do intestino grosso fazer o processo de fermentação para gerar o bolo fecal e poder eliminar aquilo. Não. Ele passa praticamente direto e sai em forma de líquido. Então, por que isso acontece? Quais são as mensagens que a diarreia quer nos trazer? As mensagens simbólicas aí, a partir da metafísica e da psicossomática. Vamos ver. A primeira mensagem que a diarreia nos traz é a dificuldade de lidar com o que está acontecendo ao redor da pessoa, no contexto que ela vive. Tem algo ali acontecendo que ela não está conseguindo literalmente digerir, dar conta, ou enfrentar, ou confrontar,
ou talvez se responsabilizar, ou não consegue sair daquilo, fica preso, mas também não consegue resolver, algum medo muito intenso daquela situação. Então ela não consegue absorver, aquilo simplesmente passa, né? Atravessa a pessoa e ela não consegue dar conta, elaborar o que está acontecendo. Causa um mal-estar físico, um mal-estar emocional, um desejo de se desprender de situações desagradáveis, que provavelmente é isso que está acontecendo ao seu redor. Mas ela deve ter alguma mensagem ali, alguma crença que ela não consegue, talvez seja uma questão familiar, ela quer dizer um não para aquela família, ela não quer estar envolvida naquela situação, mas ela não consegue, se sente responsável, se sente na obrigação de ajudar, de cuidar, de atender, de agradar, e fica presa àquela situação, mas fica sentindo muito medo. E aí o intestino vai trabalhar de uma forma em que tente sinalizar que tem algo agredindo essa pessoa, ela está indo contra a essência dela. Ela não está fazendo o que ela quer, o que ela pode, né? O que ela está disponível, ela está fazendo o que o outro quer. E o pior é que ela acha que o outro quer, porque às vezes nem é o que o outro quer, mas ela imagina que o outro espera isso dela e ela vai lá e tenta atender isso dessa forma. E entra em sofrimento, tanto emocionalmente como fisicamente. Outro aspecto também importante que a diarreia tenta sinalizar é a dificuldade que a pessoa tem, na verdade, na falta de habilidade de lidar com transições, fazer as coisas no seu curso natural, o início, o meio e o fim. Então, por exemplo, são pessoas assim que podem ser até bastante extremistas. Elas se dedicam demais a alguma coisa, ou porque elas querem, ou não, elas se submetem, se saturam daquilo. E aí, ao invés de ir fazendo um processo devagar, né, de desconexão, afastamento, enfim, ela vai logo pra exclusão. A pessoa se dedica, agrada, até ela se saturar daquilo, daquele esforço. E aí quando ela não aguenta mais fazer aquilo tantas vezes, agradar demais, tá dedicada demais ao outro, o que ela faz? Ela simplesmente some. O que aconteceu? O fulano era tão querido e agora simplesmente sumiu da minha vida, né? Não fala mais comigo, me despreza, me ignora. Mas isso tem a ver com a própria pessoa, né? Que está vivendo esse sintoma da diarreia, não com a outra que ela estava agradando, porque se ela fez esse movimento é porque tem algo aí ligado às crenças que ela tem. Crenças que pode ser ligadas lá da infância, ao medo de rejeição, de abandono, de querer ser aceita, de querer pertencer à família, àquele grupo, ou ser aceita como é. Então, tenta fazer um movimento de agradar para poder se sentir amada, poder se sentir existente, aceito como é, como eu acabei de dizer. E então, essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com processos. O que acontece? Elas se dedicam com muita intensidade no início para tudo, agradando, dando o melhor dela, e de repente, de forma abrupta, ela elimina aquilo da vida dela. Ou as pessoas, ou o trabalho, ou qualquer coisa que ela se canse, se sature de ter que estar se dedicando demais. Então, pessoas que têm episódios de diarreia com muita frequência, principalmente ligados a problemas de estômago, gastrite, úlceras, problema de fígado, problema em processar algum alimento, geralmente vão ter uma tendência a ter a diarreia. Problemas com intolerância também a alguns alimentos que causam diarreia. Essas diarreias que também são provocadas por alimento, obviamente, mas que têm uma resposta a partir da diarreia, e com frequência, elas estão trazendo uma mensagem muito importante. Elas estão dizendo que essas pessoas precisam aprender a desenvolver a habilidade de ser flexível, tolerante, paciente consigo mesmo e com o mundo e com os acontecimentos e as experiências. Essa pessoa precisa aprender a lidar com as transições, com os processos de mudança no seu curso natural, no seu devido tempo. Não começar tudo de forma tão intensa e acabar também de forma tão intensa, abrupta. Esperar o tempo das coisas acontecerem, porque quando ela faz isso de forma tão
extremista, 8 ou 80, ela perde as 72 possibilidades que existem entre esses dois numerozinhos de poder, então, absorver o que tem de bom no que pode estar acontecendo ao redor dela. Ela elimina tudo, assim como a própria diarreia. Você ingere um alimento, ele não processa bem, ele passa por todo o sistema digestivo e ele simplesmente sai em forma líquida para não correr risco de ficar um resquício lá dentro do intestino. Não fica nada. Já o bolo fecal pode ficar, se você não evacuar tudo, ele pode ficar no intestino. Então, o quanto que essa pessoa quer se livrar totalmente, eliminar da vida dela alguma situação, alguma pessoa, algum tipo de projeto, qualquer coisa que ela já não aguente mais dar conta, porque ela se entregou, se saturou demais, agradou demais na intensidade, ao invés de fazer tudo de forma natural e saudável. Outra mensagem que a diarreia está trazendo é: não se precipite nos julgamentos, nas críticas. Você pode estar sendo injusto. Não seja tão intolerante. Não atropele as coisas. Você pode acabar se arrependendo e às vezes pode não dar tempo de voltar atrás, porque você acabou criando uma quebra, né? Ou na relação, ou no trabalho, ou até aquele projeto, às vezes não tem mais como você retomar, porque você acabou sendo impulsivo, sendo intenso demais, eliminando de uma forma abrupta da sua vida, e depois para retomar ficam as marcas da mágoa, ou então alguém já ocupou o seu lugar, e aí você pode se arrepender. Então, muito cuidado. Aprenda a lidar com os processos naturais das coisas. Aprenda a lidar com as coisas no seu devido tempo. Absorver aquilo que é bom, como o intestino delgado faz, e eliminar só o que não serve para você, como o intestino grosso faz. Porque você precisa se alimentar dos acontecimentos da vida. São as experiências da vida que fazem a gente ser o que a gente é hoje. Você não pode eliminar tudo assim. Senão, do que você vai se alimentar? Do que a sua alma vai se preencher e o que você vai ter a oferecer para o outro no mundo? Pense nisso. Então, se você sofre com algum tipo desses sintomas, deixa aqui nos comentários pra gente a sua experiência, se fez sentido para você essas mensagens simbólicas, até para ajudar outras pessoas que estiverem lendo e assistindo o vídeo. Se você curtiu também o vídeo, deixa um likezinho para mim saber. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui também. E nos vemos no próximo vídeo com mais patologias do intestino, ok? Até lá!